Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Chegamos, então, à nossa quarta semana de palestras, né? Nossa quarta semana de farmácia hospitalar e nosso quarto dia de palestra, né? E hoje, né, que é dia 20 de janeiro, em que comemoramos o Dia Nacional do Farmacêutico, eu queria cumprimentar todos os farmacêuticos que diariamente trabalham, né, incessantemente, né, para entregar a melhor assistência farmacêutica, né, e buscam sempre fornecer a melhor segurança relacionada a medicamento para o indivíduo, né, e através, né, dessa segurança, a gente trabalha o quê? A racionalização dos medicamentos, né, então parabéns a todos, né, não só farmacêutico hospitalar, mas farmacêutico comunitário, farmacêutico de indústria, todos os farmacêuticos merecem realmente os nossos parabéns, né. E dando continuidade aí à nossa quarta semana de farmácia hospitalar, a gente vai receber hoje a Daniela Cristina dos Santos, né, com um tema bastante pertinente, que é a importância do gerenciamento dos medicamentos para a segurança do paciente, tá? Ela é gestora dos projetos de saúde por OAD-SUS, pelo Hospital Moinhos de Ventos, em parceria com o Ministério da Saúde, farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em psicologia, MBA em liderança, e possui também aí uma vasta experiência em farmácia hospitalar. Então, agora eu deixo vocês com a Daniela. Obrigada, Daniela. Está no mudo. Ainda está no mudo? Não, agora está ótimo. Estamos ouvindo. Está ótimo? Tá. Travou um pouquinho a tela pequenininha aqui do Teams, aí para mim ele está marcado como se estivesse mudo. Qualquer coisa, faz uma intervenção aí, Letícia. Pode deixar. Então, eu queria agradecer imensamente o convite, é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Tenho aí uma relação de muito carinho com os hospitais da ProSaúde. Quando eu comecei a trajetória aqui no Hospital Moinhos de Vento, eu comecei como facilitadora do projeto Paciente Seguro, e cada farmacêutica tinha 5 hospitais aí para fazer a tutoria. E um dos hospitais que eu tive a grata surpresa de conhecer e de trabalhar junto com a equipe foi o Hospital Regional de Santarém, do Baixo Amazonas, né? Que é um hospital que que é a ProSaúde que faz a gestão, né? Então, um hospital excelente, de um nível de qualidade altíssimo, ONA 3 e com profissionais belíssimos, né? Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. E a ideia hoje é compartilhar um pouquinho dessa experiência, tanto na área da farmácia hospitalar, da parte do que trago ainda lá do privado, mas principalmente a parte de segurança do paciente que a gente teve aí coletando nesses anos de projeto. Então, parabéns para os colegas farmacêuticos também. Obrigada, Letícia, e vamos lá. A qualquer momento, se vocês tiver qualquer intervenção, fiquem à vontade para contribuir, tá bem? Certinho, aqui é só aquele aviso básico de declaração de não ter conflito de interesses, acho que é importante a gente sempre mencionar. Bem, eu trabalho hoje dentro do Hospital Moinhos de Vento, que ele é um hospital que tem o cuidado centrado no paciente e o valor baseado em desfechos clínicos, né? Essas são algumas das premissas que norteiam o trabalho desse hospital, desde a inauguração lá em 1927. Hoje os valores, práticas médicas, assistenciais e de gestão ultrapassam as fronteiras, sendo que esse hospital ele é referência nacional e internacional. Os nossos esforços, eles refletem nas conquistas que a gente tem. A gente hoje é o segundo melhor hospital do Brasil e o único da região sul no ranking dos melhores hospitais da América Latina. Em 2002, nós somos um dos primeiros hospitais a conquistar a acreditação da Joint Commission e desde lá nós vemos mantendo essa certificação. Hoje nós somos o único hospital do estado que tem a certificação ISO 9001, concomitante com a acreditação internacional da JCI. Nós somos pioneiros também num acordo de afiliação com a Johns Hopkins dos Estados Unidos, o que proporciona um intercâmbio super interessante de profissionais que vão para lá, aqui do Moinhos,
né, voltam aqui para trazer o seu conhecimento, e isso acaba se refletindo também dentro dos projetos PROAD que a gente tem. Eu vou falar um pouquinho melhor mais adiante. E nós estamos, então, entre os 6 hospitais de excelência do país, somos o único da região sul que são reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Ser reconhecido como um hospital de excelência nos dá a oportunidade de levar para o sistema público de saúde diversos projetos que têm como objetivo trazer melhorias para milhares de trabalhadores e usuários do SUS, né, compartilhando aquilo que a gente tem de melhor. Essas ações, elas são realizadas através de projetos que são vinculados ao Programa de Apoio e Desenvolvimento do SUS, que é o PROAD SUS. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais de o que é o PROAD, como é que funciona, conhecer todos os projetos que tem dentro desse programa do Ministério da Saúde, é só apontar a câmera do celular para a tela, que tem um QR Code que dá acesso a essa página, tá? Por que a gente precisa contextualizar isso, né? Muito do que eu vou trazer e compartilhar hoje aqui com vocês vem dessa experiência do projeto Paciente Seguro, né? E o Paciente Seguro, ele é um dos projetos PROAD SUS que a gente tem dentro do Moinhos de Vento. Ele é um projeto, que existe desde 2016, né? Nós já passamos aí por 60 hospitais nas 2 primeiras fases que tivemos. Hoje estamos atuando em 18 hospitais, a partir da metade desse ano entram mais 18, e quando chegar lá no final de 2023, aí a gente vai ter quase 100 instituições públicas que foram beneficiadas por esse projeto, tá? Eu tenho, então, experiência em farmácia hospitalar, Santa Casa de Porto Alegre, Instituto de Cardiologia, trabalhei alguns anos em drogarias também, e há 5 anos eu estou dentro do Moinhos de Vento, 3 deles na liderança do projeto Paciente Seguro. Esse projeto, então, ele faz parte dessa iniciativa PROAD, que nem eu falei para vocês antes, é um projeto vinculado ao Ministério da Saúde e ao Programa Nacional de Segurança do Paciente, que auxilia na questão dos protocolos de segurança do Ministério. A gente trabalha para a implementação desses protocolos, e além dos protocolos que existem, nós atuamos também na meta de comunicação e com o fortalecimento geral dos núcleos de segurança do paciente. O que a gente tem para compartilhar com vocês, né? Entre 2016 e 2021, muitos recordes, né, foram alcançados pelo projeto. A gente teve mais de 1.500 profissionais que foram capacitados, uma equipe gigante aí de 2.400 pessoas compostas por profissionais desses hospitais que atuou diretamente no projeto. A gente levou metodologia, compartilhamos materiais que são de uso do Hospital Moinhos de Vento com esses hospitais, e a gente sempre leva muito a sério a premissa do todos ensinam, todos aprendem. Então, da mesma forma que a gente levou muita coisa para os hospitais, a gente trouxe muita coisa, e tudo que a gente ia trazendo de positivo, de aprendizado, a gente disseminava entre esses hospitais, né? Então, entre profissionais e pacientes, para vocês terem uma ideia, a gente teve mais de 24 mil brasileiros que participaram do que a gente chama de ações relacionadas à segurança do paciente. Os resultados que a gente atingiu, eles foram bastante significativos. Quando a gente olha para os hospitais pediátricos do grupo, a gente reduziu os casos de lesão por pressão e quedas em 55%. Nos hospitais adultos, a gente teve redução de 13% no número de lesões, e as quedas diminuíram 55%. As estimativas indicam que somente se a gente for considerar lesão por pressão e quedas, a gente trabalhou bem mais do que isso, 180 vidas foram salvas e a economia pode ter chegado a 19 milhões, tá? Isso ainda considerando somente os dados até 2020. A gente ainda está em fechamento, contabilização dos resultados de 2021. Esse é um projeto que ele é feito basicamente por pessoas, a gente modifica processos de trabalho, agregando qualidade, e a gente não tem investimento em estrutura física dos hospitais, né? O que quer dizer isso? Que para a gente, daqui um pouco, fazer a prevenção de quedas, ou melhorar a segurança, mesmo numa farmácia hospitalar que não tenha muitos recursos, a gente consegue fazer isso modificando o processo e
capacitando as pessoas, enfim, né? Através dessas pessoas que a gente conseguiu modificar cenários, trazendo mais segurança. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o projeto, nesse link que pode ser acessado através do QR Code que está na tela, vocês podem assistir o encontro de compartilhamento. Esse encontro foi realizado lá no final de 2020, onde a gente traz os resultados e também tem uma parte bem bacana de depoimentos emocionantes de quem participou do projeto. Feita essa introdução, vamos ao nosso tema de hoje, né? O nosso tema hoje, então, ele é para falar um pouquinho com vocês, fazer essa conversa sobre a importância do gerenciamento dos medicamentos para a segurança do paciente. O gerenciamento de medicamentos, ele contempla todas as etapas, né? Todo o caminho que o medicamento percorre dentro do hospital. Vai desde a seleção e aquisição até a administração no paciente. De uma forma bem ampla, né? De uma forma bem simples. Hoje eu gostaria de trazer para vocês, reforçar os pontos importantes vinculados à segurança do paciente, trazendo estratégias que podem tornar os hospitais mais seguros e também compartilhando com vocês ferramentas para que a gente faça a mudança de cultura, né? Se a gente quer tornar um ambiente mais seguro, seja ele qual for, a questão da mudança de cultura de quem está trabalhando ali é da mesma forma super importante. O tema de medicamentos, ele ganhou destaque mundial, né, através do Desafio Global para a Segurança do Paciente, que foi lançado lá em 2017. Esse desafio, ele concentrou as ações a melhorar a segurança dos medicamentos, fortalecendo os sistemas para reduzir os erros e danos que são evitáveis relacionados à medicação. O objetivo era reduzir em 5 anos e, de forma global, 50% desses danos relacionados a medicamentos. E por que o OMS elegeu esse desafio? Porque justamente os medicamentos são as principais causas de danos evitáveis sofridos pelos pacientes. Além disso, temos estimativas de que os custos são de 42 bilhões ao ano, né? E as estatísticas apontam aí que a maior frequência desses erros, ela está dentro dos processos de administração, tá? Na sequência do desafio, o OMS lançou alguns materiais. Um deles foi o material de 5 momentos para medicação segura, que envolve diretamente o usuário, do início até o final de um uso de determinado medicamento, tá? Esse envolvimento do paciente e do acompanhante no processo, ele foi fortemente incentivado através de ações como estas, né? A gente tornar os pacientes, os acompanhantes, protagonistas do seu cuidado e dar ferramentas para que eles possam fazer esse autocuidado, né? Também foram lançados relatórios técnicos que têm estratégias para medicamentos em situações de risco. Lembrando que situações de risco, elas abordam os medicamentos potencialmente perigosos e outros medicamentos também. A segurança da medicação nas situações de polifarmácia e nas transições de cuidado. São documentos bastante práticos, eles foram desenvolvidos e revisados por especialistas mundiais. Todos eles estão disponíveis online. Depois eu vou compartilhar com a Letícia todo esse material que a gente usou de embasamento para fazer esse momento com vocês, tá? A gente também vai abordar estratégias de segurança que são sugeridas pelo Instituto Internacional de Práticas Seguras e pelo documento Melhores Práticas de Segurança de Medicamentos para Hospitais, que foi revisado aí em 2020, tá bem? Tem um fator que a gente sempre precisa ter em mente, né? O esforço para aumentar a segurança no uso de medicamentos, ele envolve trabalho de múltiplas áreas que são interdependentes. A gente não pode pensar de forma isolada, só na farmácia, só na enfermagem, só no médico. As ações, elas precisam ser globais, né? Vejam ali, através desse slide, que a questão do paciente certo, né? A dose certa e a via correta estão presentes nas esferas de prescrição, dispensação e administração. Esses esforços, eles precisam ser mantidos. A farmácia identificar uma embalagem diferenciada, um potencialmente perigoso, por exemplo, e esse medicamento, quando ele chega no posto de enfermagem, ele ser armazenado junto com todos os outros, desperdiça esse recurso e quebra uma barreira de segurança, né? Identificar os medicamentos na farmácia para diferenciar nomes e sons semelhantes é uma importante estratégia, mas a gente precisa lembrar também de implementar isso em outros locais de armazenamento de medicamentos, como os carros de parada, por exemplo, né? A gente agora vai apresentar para vocês algumas estratégias que a gente tem
desses vários institutos e documentos, né? A primeira que eu vou trazer para vocês é uma estratégia que ela pode parecer um pouco repetitiva, um pouco batida, mas a gente vai ver, vou mostrar para vocês por que eu estou reforçando isso, né? O Instituto Internacional, então, de Práticas Seguras, ele divulga 4 práticas principais para melhor segurança no processo de medicação. A primeira delas é a remoção do cloreto de potássio concentrado das áreas de armazenamento em todas as unidades. Isso inclui carro de parada, tá? O cloreto de potássio, ele causou e ainda causa inúmeros eventos com óbito por falhas na administração. A gente tem confusão com embalagem de outros medicamentos, falta de conhecimento no preparo da diluição e outras causas também. Ainda hoje, quando a gente visita alguns hospitais, a gente encontra resistência em fazer essas alterações, em retirar esse medicamento de dentro do carro de parada. E aí vocês vão pensar assim, mas isso não acontece mais, isso é coisa do passado. Não é, gente, né? A gente tem aqui na tela um relato de caso que ele é de junho de 2021, né? Isso é recente. É um evento envolvendo a administração incorreta do cloreto de potássio e que resultou em óbito, né? Décadas atrás, o ISMP tomou conhecimento de várias mortes de pacientes associados à administração intravenosa acidental do cloreto de potássio concentrado. Naquela época era comum encontrar frascos desse produto em unidades de enfermagem e em hospitais dos Estados Unidos. E as ocasionais confusões devido a frascos de medicamentos parecidos ou lapsos mentais levavam a resultados desastrosos. Lá em 87, o ISMP já havia convocado uma reunião nacional que ajudou a influenciar o FDA a exigir que esses frascos tivessem tampas pretas, para que a gente tivesse declarações de advertência para evitar confusões com outras drogas parenterais. Apesar disso, os frascos de cloreto de potássio permaneceram nas unidades de enfermagem e práticas inseguras, como não rotular seringa de cloreto de potássio destinada ao preparo de aditivo intravenoso, continuaram contribuindo para fatalidades, tá? Para quem quiser acessar essa informação na íntegra, é só direcionar também, de novo, a câmera do celular para esse QR Code que está na tela, que vocês acessam essa informação. Vale a pena ler para quem tem interesse em gestão de risco, eles fazem uma análise completa de possíveis causas que podem ter contribuído para esse evento. E detalhe, esse evento aqui, né, de novo, para reforçar para vocês, não é uma notícia antiga, é uma notícia bastante recente. Tá? Aqui a gente tem, então, o QR Code na tela para que vocês possam acessar essa informação na íntegra. Da mesma forma que eu vou compartilhar os materiais com vocês, tudo isso, toda a apresentação vai ficar disponível depois para a equipe da ProSaúde, para que vocês possam fazer o compartilhamento. As melhores práticas de acordo, então, com o Instituto Internacional de Práticas Seguras, a primeira que a gente tem é essa retirada do cloreto de potássio de unidade onde a gente tem paciente internado. Quando a gente tem disponibilidade de uma central de preparo de medicamentos, o adequado seria padronizar as concentrações dessas soluções e que elas fossem preparadas numa farmácia central de diluições do hospital. Quando a gente não tem essa possibilidade de aquisição de preparos já diluídos, né, pela impossibilidade de aquisição ou pela falta de local, equipe para preparo, ou quando o serviço de farmácia não funciona 24 horas, o ideal é que essas ampolas elas estejam em locais chaveados e afastados das unidades de internação, né? Afastados que me permitam conseguir esse item quando eu preciso e a farmácia está fechada, e não tão perto para que a gente possa ter essa confusão com outros itens, tá? São barreiras de acesso, né? Elas diminuem a probabilidade de um evento grave acontecer. Garantir o treinamento adequado para o acesso e preparo também é fundamental, e que a gente tenha definições claras de papéis e responsabilidades através de protocolos, isso também contribui para a segurança. E lembrando aqui que o protocolo é importante, mas a prática desse protocolo, ela é mais importante ainda, né? Então, a gente tem que evitar essa distância grande que às vezes existe entre o mundo que está no papel, no protocolo, e aquilo que de fato acontece na prática, tá? Identificar e segregar os locais de armazenamento do cloreto de potássio,
Além da farmácia central, as mesmas medidas, eles sugerem que elas sejam adotadas em farmácias satélites, obviamente, e centrais de abastecimento também, tá? Agora a gente vai trazer para vocês um pouquinho do relatório da MS, que reforça que esses erros eles são evitáveis e que eles estão relacionados ao desenho de processo, tá? Sistemas de saúde considerados falhos, fracos ou frágeis podem, né, levar a erros, a danos que seriam evitáveis, né? A gente tem uma frase que a gente utiliza muito dentro do projeto e que é a característica do modelo de melhoria, que é uma das estratégias para a gente trazer qualidade, que todo o sistema é perfeitamente desenhado para obter os resultados que obtém. Se eu tenho um sistema falho, eu vou produzir falhas ali na frente, né? Como a gente diz no projeto, tem que ser fácil fazer o certo. Para reduzir, então, o impacto e a frequência dessas falhas, a OMS produziu 3 documentos, né, com sugestões que podem apoiar essas estratégias para a situação de alto risco, tá? Também o uso de diversos medicamentos de forma simultânea, que é a polifarmácia, e os aspectos que envolvem as transições de cuidado. As situações de alto risco, elas envolvem tanto os medicamentos que são os potencialmente perigosos, como medicamentos inicialmente não classificados como tal, mas que estão vinculados a situações de risco, tá? As estratégias-chave que envolvem a identificação de riscos antecipadamente, e para que a gente entenda como esses riscos podem ser minimizados, a gente pode ver aqui na tela com vocês. A gente tem ali a análise de causa-raiz através do FMEA, através de autoavaliações. Então, daí a importância da gente identificar esses riscos de forma proativa. Aqui a gente sai um pouquinho daquele trabalho de só analisar notificações e eventos que a gente recebe e adotar uma postura de gestão de risco proativa. A gente tem que se antecipar ao máximo, né, para que os danos, os erros, eles não aconteçam, tá? Desenhar sistemas também que sejam à prova de erros, né? Construir barreiras, que nem a gente conversou antes, para evitar que processos sejam falhos. A padronização, ela é importante, então padronizar modelo de cuidado, ter os documentos bem fundamentados. Aqui uma estratégia super importante que tem funcionado ao longo desses 5 anos de projeto é construir esses documentos de prática junto com as equipes que estão lá na ponta, com a mão na massa, como a gente diz, tá? Parece óbvio, mas não é. A gente vê uma série de situações onde um colegiado, um grupo de pessoas com super conhecimento, se reúne dentro de uma sala para que a gente escreva um protocolo, uma prática, né, que vai acontecer lá na ponta. Mas nem sempre o que é escrito, e daqui a um pouco o que é o ideal, é factível de ser feito lá com a equipe da enfermagem, ou lá na ponta com a equipe de farmácia, né? Então, sempre que essas práticas elas tiverem que ser descritas em documentos, o ideal é que a gente traga essas pessoas lá da ponta para essa construção, para que a gente tenha uma construção conjunta, tá? Além da gente ter a probabilidade de conseguir construir um documento muito mais próximo da realidade, a gente acaba antecipadamente ganhando a adesão da equipe para essas práticas, tá? Outra estratégia que eles citam é a centralização de processos que são sujeitos a erros, né? Aqui se fala da gente deixar uma sala exclusiva para preparo, tentar delimitar uma área dentro do posto de enfermagem para que isso seja feito e tentar fazer os acordos para que essas pessoas que estejam nesse preparo, elas não sofram distrações, que elas não sejam interrompidas, né? E a preparação para responder a erros, né? Isso em vários documentos eles trazem essa questão, tanto na questão de antídotos, né, de reversão, e principalmente, se acontecer uma falha, como é que a gente faz, né? Então, esses processos, eles precisam estar bem delineados.
O início de qualquer trabalho com medicamento potencialmente perigoso, por exemplo, ele se dá conhecendo esse grupo particular de medicamentos, né? Muito se fala nas listas dentro dos hospitais. A lista que o SMP sugere, ela é uma lista bastante extensa e nem sempre é viável a gente começar a estabelecer rotina de segurança para, né, 100% dessas medidas para todos os itens dessa lista, né? Uma das medidas sugeridas é a dupla checagem para a área de medicamentos, que é uma medida que a gente conhece como medida redundante, né? Que é o que significa ele repetir determinada etapa mais de uma vez, né? Nesses casos, por pessoas diferentes. Iniciar um trabalho de dupla checagem com toda essa lista seria praticamente inviável, né? Por onde que a gente sugere que vocês comecem, caso vocês ainda não tenham isso dentro dos hospitais de vocês, né? Dentre os potencialmente perigosos, a gente tem alguns que são velhos conhecidos, né? Que são famosos por estarem relacionados a eventos graves, inclusive óbito. Além do cloreto de potássio, que a gente conversou antes, o número 1 da nossa lista, o relatório técnico da OMS de 2019 aponta uma direção nesse sentido. Ele traz como importante os cuidados com as insulinas, né? Porque elas estão ligadas a erros que podem ser cometidos por embalagens semelhantes ou ausência de protocolos. Destaca a questão dos opioides, quimioterápicos, heparinas e outros anticoagulantes, né? E se a gente tivesse que eleger sugestões para começar no nosso hospital, né? Considerando o perfil de um hospital geral, né? Entre elas, com certeza, a gente teria o cloreto de potássio, a insulina, a heparina e a glicose. Por quê? Porque esses eventos decorrentes desses itens, eles são mais graves nesse grupo, tá? Mas lembrem-se aqui do papel fundamental do farmacêutico, né, nessa questão de segurança do paciente. A gente precisa avaliar o cenário, né, avaliar o elenco de medicamentos do nosso hospital, junto às comissões técnicas pertinentes para que essa decisão ela seja tomada em conjunto, né? Eu não vou ter o mesmo elenco para perfis diferentes de hospitais. Daqui um pouco, numa maternidade, eu tenho um outro potencialmente perigoso que eu uso com maior frequência e eu vou começar por ali as minhas ações, né? Então, para cada perfil, diferentes tipos de decisões e adequações. Quando a gente olha para os aminoglicosídeos, por exemplo, a gentamicina, se sugere que essas doses, elas sejam calculadas levando em consideração o peso do paciente e a função renal. Por exemplo, usando um nomograma, tá? Os ajustes, eles podem, então, ser feitos de acordo com o diluente e concentrações da gentamicina. Informações sobre dose, preparo, administração de vancomicina também devem estar disponíveis e as pessoas precisam conhecer essas informações. Eu não preciso saber de cor, mas eu preciso saber que existe um protocolo dentro da minha instituição que é recomendado e saber, na hora que eu precisar, aonde que eu busco essa informação. Tá? Para a anfotericina B, a gente tem potenciais intervenções em locais que incluem a separação em áreas de armazenamento na geladeira para diferentes formulações de anfotericina, lipossomal e não lipossomal, o uso de rótulos de advertência ou sinais de alerta para lembrar a equipe sobre as diferenças. Quando a gente olha para as insulinas, a gente tem algumas recomendações particulares. Evitar, lógico, as abreviações e instruções de uso que não sejam claras, tanto para a equipe assistencial quanto para o usuário, tá? O armazenamento da insulina, então, quando é dentro da farmácia, a gente deve considerar armazenar longe de vacina. A gente teve aqui no Brasil casos de embalagens semelhantes, tá? E a gente também destaca aqui a orientação de pacientes e cuidadores, né? Sempre garantindo aí para paciente e cuidador conhecimento e uma explicação para empoderar eles nessa busca, né, de informações, para que a qualquer momento que eles tiverem dúvidas, que eles saibam como esclarecer, tá? A gente traz aqui como último destaque desse documento do OMS, então, as alergias, tá? A gente sempre deve reforçar a necessidade de averiguar e investigar alergia ou sensibilidades junto aos pacientes. E o registro dessa informação deve estar presente em todas as etapas, no sistema, na medida do possível, nas prescrições, nas passagens de plantão. Não é excesso, é necessidade, tá? A gente destaca, então, que ela é uma informação de extrema importância e que ela deve estar acessível
para todas as categorias de profissionais que atuam junto aos pacientes. E agora a gente vai compartilhar com vocês aqui, então, as práticas que são algumas, né, das práticas sugeridas por esse documento, que é melhores práticas de segurança de medicamentos para os hospitais. O documento, esse que está na tela para vocês. Ele é um documento que a gente ajuda, né, a identificar, inspirar e mobilizar a adoção de melhores práticas baseadas em consenso para questões específicas de segurança de medicamentos que continuam a causar erros fatais e prejudiciais em pacientes, apesar dos avisos repetidos em publicações. Esse documento ele foi revisado em 2021. Algumas práticas foram mantidas, outras práticas foram retiradas. Também vai ser compartilhado com vocês esse documento para que vocês possam olhar isso com calma. E para cada prática que ele sugere, ele traz todo um histórico e traz as recomendações para que a gente tenha uma segurança melhor em relação ao item que eles mencionam, tá? A primeira prática que a gente vai trazer para vocês aqui, então, a melhor prática número 7. O objetivo dessa prática é prevenir erros relacionados a acidentes de administração de beta-bloqueadores neuromusculares em pacientes, especialmente aqueles que não recebem assistência de ventilação adequada, tá? Os músculos respiratórios, eles são paralisados por esses agentes. Erros na composição, distribuição e administração desses itens resultam em morte ou ferimentos graves e permanentes. A sugestão deles é eliminar o armazenamento em áreas do hospital onde eles não são rotineiramente necessários. Aonde a gente precisa ter esses medicamentos, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, a sugestão é que esses itens eles sejam armazenados em caixas lacradas ou preferencialmente em um kit de intubação de sequência rápida. Eles sugerem também que a gente faça a adição de etiquetas auxiliares nas caixas de armazenamento que afirmam: aviso, causa parada respiratória, o paciente deve ser ventilado. Enfim, esses avisos eles são importantes para comunicar claramente que a gente pode ter uma paralisia respiratória e que essa ventilação ela é necessária. A melhor prática número 9, que a gente tem, ela pretende garantir que quando uma droga que tem um potencial alto para causar uma reação adversa, ou se uma dose tóxica for administrada inadvertidamente, o agente de reversão vai estar prontamente disponível e que ele pode ser administrado sem demora. Alguns medicamentos eles têm um alto potencial para causar uma reação adversa, mesmo quando a dose apropriada é administrada. Então, padronizar protocolos em vigor que permitam essa administração de emergência de todos os antídotos, agentes de reversão e agentes de resgate usados dentro do hospital é uma necessidade, né? A gente precisa ter instruções de uso e administração claras, prontamente disponíveis em todas as áreas clínicas do hospital, que a gente possa ter essa questão. E o principal, as pessoas precisam estar preparadas para a ação, tá? De novo, ter um documento construído não é o suficiente, as pessoas precisam conhecer esses documentos, precisam saber onde encontrar e o que fazer caso a gente tenha uma intercorrência. A melhor prática número 10, ela fala sobre as embalagens e as confusões que podem acontecer com a água estéril, tá? A administração de grandes quantidades de água esterilizada hipotônica resulta em danos, incluindo morte por hemólise. Por isso que essa aqui é uma prática que está destacada nesse documento, né? A gente tem confusão em embalagens de água com embalagens de 1 litro de glicose 5%, cloreto de sódio 0,9%, são produtos que têm embalagens muito semelhantes em tamanho, forma e o tipo de embalagem que eles utilizam para distribuição, né? Aqui a sugestão deles é a gente usar alternativas para evitar o armazenamento em áreas de atendimento ao paciente desse tipo de água, tá? E substituir todos os sacos de 1 litro de água esterilizada para injeção, por exemplo, por embalagem de 2 litros, porque assim você, no tamanho, também consegue diferenciar um pouco desses outros itens que ele tem a embalagem semelhante, tá? E a melhor prática número 13 é em relação à prometazina. A sugestão deles é a remoção da prometazina injetável de todas as áreas da organização, incluindo a farmácia,
tá? Essa melhor prática, ela inclui não usar a administração intramuscular de prometazina, porque isso também pode causar dano ao tecido se é acidentalmente injetado intra-arterial. Por que eles fazem essa sugestão? O objetivo dessa melhor prática é eliminar o risco de lesão grave de tecido e amputações decorrentes da injeção arterial inadvertida ou extravasamento de prometazina injetável. O ISMP chamou atenção para esse problema sério e ele conduziu uma pesquisa para determinar a prevalência desse problema, né? Ou seja, o quanto que a gente tinha desses problemas relacionados à prometazina nos hospitais. Das quase 1.000 respostas à pesquisa, 1 em cada 5 relatou conhecimento da ocorrência em seus hospitais durante os 5 anos anteriores. A sugestão deles aqui é que a gente utilize outros medicamentos, e aí, de novo, né, vai da sugestão disso para as condições pertinentes dentro dos hospitais, quais são as alternativas que a gente tem para a gente evitar o uso da prometazina dentro do hospital, em função do potencial de dano, que é muito grave. A gente conversou até agora de estratégias e preconizadas por OMS, órgãos importantes, pontos importantes do que eles sugerem para que essas mudanças sejam feitas para que a gente busque segurança. Mas além dessas estratégias que a gente chama de estratégias mais técnicas, mais fortemente vinculada à nossa papel clássico de farmacêutico, outra estratégia que a gente considera super importante, que certamente ela tem um impacto positivo na segurança do paciente, envolve a comunicação efetiva, tá? Alguns exemplos. A gente tem protocolo para urgência ser atendida na farmácia, isso envolve comunicação. A gente tem um procedimento bem estabelecido de conhecimento de todos sobre prescrição verbal, tem um processo definido para comunicação de resultado crítico laboratorial dentro das UTIs, por exemplo. Esses são alguns dos itens que a gente precisa estar atento. De acordo com os dados de evento Sentinela, compilados pela Joint Commission, entre 95 e 2005, os erros de comunicação eles foram identificados como a causa raiz de 66% do total de erros relatados, né? Entre 2010 e 2013, estes mesmos erros ficaram entre as 3 principais causas de evento Sentinela, né? Então, como esses dados mostram, a falha em se comunicar de forma eficaz aumenta significativamente o risco de um evento. Uma das ferramentas que eu vou compartilhar aqui com vocês, ferramentas práticas, né? A nossa ideia para esse momento é trazer estratégias e trazer práticas, né, para que vocês possam utilizar, a ferramenta do checkback, tá? Nos casos de prescrição que não são formalizadas, seja através de um sistema ou de forma manual, que normalmente ocorre em situação de urgência, a ferramenta checkback ela pode ser utilizada para minimizar a probabilidade de erro, tá? Isso vai acontecer com maior frequência entre médico e enfermeiro, mas pode ser que o farmacêutico esteja na unidade, ali na farmácia satélite, por exemplo, e seja pedido um medicamento de urgência, alguma coisa que ele tenha que fornecer com maior rapidez, tá? O uso dessa ferramenta, ela implica em sempre repetir, verificar e validar as informações que são trocadas. O médico afirma, por exemplo, amiodarona 300 mg, a enfermeira, o técnico de farmácia, o farmacêutico escuta e verbaliza amiodarona 300 mg. O médico escuta e confirma ou não a informação que ele ouviu, tá? Dessa forma, a gente consegue ter o que a gente chama de circuito fechado de comunicação. É uma ferramenta simples e eficaz para todos os membros da equipe, incluindo os pacientes e seus familiares. Para farmacêuticos que atuam em farmácias que fornecem medicamentos, farmácias de hospital, né, que fornecem medicamentos rotineiros para a população, medicamentos especiais, isso é de extrema importância. Normalmente são itens em que a gente tem que ter todo um cuidado na orientação, né? Então, para alguns pontos dessa orientação, a gente pedir, né, que esse paciente, que ele faça essa confirmação verbal, pode apoiar na comunicação. A outra ferramenta que a gente vai trazer, só um minutinho que deu, opa, travou aqui, certinho, é o readback, tá? Assim como o checkback, ele é uma estratégia que trata de repetir ou validar as informações trocadas.
Nesse caso aqui, o remetente vai iniciar a mensagem, o destinatário vai escutar, vai anotar e vai ler o que foi comunicado. O remetente vai confirmar se a mensagem foi recebida. Essa abordagem, ela pode ser importante, principalmente quando se trata de comunicação crítica, né? Aqui a gente sempre precisa confirmar as informações recebidas para confirmar se elas foram compreendidas de forma correta, tá? A gente conversou de estratégias técnicas, a gente trouxe a questão da importância da comunicação e como é que eu posso aumentar o engajamento da equipe no tema, né? Sempre que a gente vai trazer algo novo, seja sobre cultura de segurança, para aumentar a segurança de medicamentos, a gente precisa ter as pessoas do nosso lado, né? A gente precisa que as pessoas estejam engajadas e que apoiem essa iniciativa, né? Uma das sugestões que a gente traz, a gente chama de reuniões rápidas de segurança, tá? O que são essas reuniões rápidas de segurança? São encontros de curta duração que são realizados com regularidade. São momentos que a gente pode utilizar para falar sobre algum tema específico de medicamento. A gente pode utilizar isso dentro da farmácia da dispensação, né? Dentro, lá na unidade, rapidinho, que a gente está trabalhando com farmácia clínica, por exemplo, são como se fossem rápidos momentos, assim, 5 minutos no máximo, para que a gente fale sobre um tema específico. A ideia aqui não é transformar numa palestra, um treinamento, né? É que a gente adquira a cultura de falar sobre esses itens de forma rotineira, tá? São momentos importantes onde a gente pode abordar as preocupações da equipe também sobre o tema. Quando a gente realiza isso de forma rotineira, de forma comum, a gente está sinalizando que a segurança do paciente, ela é de fato importante e a gente pode promover a cultura de segurança, né? Porque a gente tem um entendimento por parte da equipe de que a gente tem espaço para falar sobre o tema, que isso faz parte da agenda. Como é que a gente faz essas reuniões de segurança, então? Primeiro, a gente precisa identificar uma equipe ou um grupo de funcionários que esteja disposto a tentar algo novo, né? A gente explica o objetivo da reunião, então, enfatizando que é um momento para aumentar a segurança, para falar sobre as barreiras que surgem e lembrar que todo o processo é construído para obter os resultados que obtém. Bons sistemas, bons resultados. A gente deve selecionar sobre qual será o tópico da reunião e informar a equipe. Devemos deixar claro sobre o que a gente vai conversar para manter o foco. Lembrando aqui que elas são reuniões rápidas, tá? As reuniões, elas são breves, então, ou seja, 5 minutos é um tempo razoável. A gente precisa lembrar de agradecer a todo mundo pela participação e deixar claro quais são as próximas etapas. Alguém vai acompanhar aquilo que foi trazido durante a reunião? A gente está devendo algum retorno? A gente vai ter outra reunião rápida? Quando é que vai ser? O que a gente pode fazer para melhorar esse momento, né? Depois a gente faz esses ajustes que são necessários, utilizando a experiência anterior, para que depois a gente possa fazer isso com uma determinada frequência dentro do nosso local de trabalho ou com mais funcionários, tá? Que é importante tentar incluir, na medida do possível, todos os membros da equipe e determinar de quanto em quanto tempo ela irá ocorrer. Essa é uma prática que pode apoiar não só na cultura de segurança, como momentos que são daqui um pouco próximos às certificações, a gente fazer essas reuniões rápidas de segurança para falar sobre algum tema, né? O importante aqui é que são reuniões rotineiras e rápidas. A gente cria a cultura de ter um momento para falar sobre segurança do paciente, tá? E por último, a gente precisa sempre lembrar de ser transparente quanto ao acompanhamento, né? O que quer que a gente trate nesse momento, a gente pode compartilhar utilizando um grupo de WhatsApp, aplicativos, e-mails, o mural do local de onde a gente trabalha, tá? E assim que elas começarem a ocorrer de forma regular, quem começou essa iniciativa pode treinar outros membros da equipe para que esses outros membros possam comandar essa reunião. Uma outra ferramenta que a gente tem é o quadro de aprendizagem. Ele nada mais é do que uma ferramenta que possibilita que todos os integrantes de uma unidade, de um local de trabalho, saibam o que está acontecendo. Por exemplo, eu posso ter um quadro desses que tem um plano de ação, digamos assim, lá para a farmácia de dispensação, para quem está no abastecimento, para os farmacêuticos clínicos que estão dentro da unidade, para que todo mundo que passa por ali saiba o que a gente está fazendo naquele momento. Por exemplo, se a gente mensura um indicador de administração, de erro de administração, como é que está esse indicador? Ele está diminuindo, está aumentando? O que a gente pode melhorar?
O que a gente está tentando modificar nos processos de trabalho para que a gente tenha resultados melhores, né? A ideia desse quadro é que ele seja um quadro interativo e ele pode apoiar reuniões para repasse de indicadores, por exemplo, e elaboração de planos de ação. É uma ferramenta bastante adequada para que a gente envolva todos os integrantes de uma equipe e não somente aqueles que executam as suas tarefas durante a manhã e tarde. Imaginem que um quadro desses exposto, todos os turnos de trabalho vão poder ter acesso a essas informações. A gamificação ela também pode ser uma importante aliada quando a gente quer promover a educação, tanto para profissionais quanto para pacientes. Deixa o aprendizado mais leve, um pouco mais divertido, ao mesmo tempo em que a gente dissemina importantes informações. O site Caminhos da Segurança, ele possui diversos recursos que vocês podem utilizar para apoiar de forma geral em segurança do paciente, tá? Mas tem toda uma parte dedicada aos medicamentos, tá? Todo o material que está lá, ele pode ser utilizado, a gente só pede que mantenha os créditos, mas é tudo de livre acesso, vocês podem ficar à vontade para utilizar tudo que tem lá. Direcionando a câmera, então, do celular para esse QR Code, vocês podem acessar o site. Entrem, naveguem, a gente tem uma infinidade de recursos ali dentro, né? Para a meta de medicamentos, a gente tem um jogo de certo e errado sobre o processo de medicação, onde vocês podem imprimir a orientação e os cards. Isso aqui pode ser utilizado para facilitar daqui um pouco a interação da equipe da farmácia clínica junto à equipe de enfermagem das unidades. E a gente também tem um jogo de memória para conscientização do problema de medicamentos que têm nomes ali, ou escritas ou sons semelhantes, né? Tudo que está ali vocês podem imprimir também e utilizar isso como recurso tanto para a equipe da farmácia como para as equipes assistenciais, né? Essa gamificação acaba quebrando um pouco do gelo e esse modelo tradicional que a gente tem de treinamento, de reuniões e de interação, tá? Campanhas temporárias também podem apoiar bastante o engajamento, tá? Vocês podem fazer um quiz no formulário Google, por exemplo, divulgar nos grupos de WhatsApp do hospital e contabilizar as respostas, uma espécie de gincana do bem. No ano passado, a gente teve 3.800 participações aí em perguntas que foram lançadas na Semana de Segurança do Paciente. A gente lança através de um link para o Google Forms, vai contabilizando e os setores, eles, de hospital, por exemplo, eles podem ali estar na briga aí para vencer essa gincana do bem, tá? A gente fez essa divulgação através de um card, que está aqui na tela, Cuide de Segurança, e ali naquele espaço em branco, a gente inseriu um QR Code para facilitar o acesso, e nós inserimos também o link do formulário Google. É uma atividade rápida, barata, e que ela é bem eficiente para engajamento rápido das equipes. Um outro material que eu também vou compartilhar com vocês é o conjunto de ferramentas para mudança de cultura, tá? O que é esse material? Ele foi produzido no Canadá e traduzido para o português através do projeto Paciente Seguro. Ele é um guia que descreve várias etapas que a gente pode seguir para a mudança de cultura na assistência à saúde por meio do engajamento de pessoas. Eu só vou usar isso aqui se eu quiser trabalhar com mudança de cultura de segurança. Se eu for do núcleo da gestão de risco. Não, tá? Mudança de cultura de segurança, a gente deveria trabalhar com isso e dessa forma, independente da nossa área de atuação dentro do hospital. Todo mundo pode pegar esse guia, pode olhar as ferramentas que estão dentro dele e pode começar devagarinho a mudar a cultura dentro dos seus setores, tá? Ele promove, então, essa mudança de cultura por meio do engajamento das pessoas, da avaliação do estado atual em relação à cultura de segurança, da identificação e análise das oportunidades, trazendo ferramentas que são bem práticas, que podem apoiar nesse processo. As ferramentas que estão descritas nesse material, elas podem ser testadas e adaptadas à realidade e ambiente no qual vocês estão inseridos, e não estão limitadas a uso exclusivo na área assistencial de um hospital, inclusive áreas de apoio e até mesmo em ambientes administrativos não hospitalares, tá? Para acessar esse material, então, vocês podem direcionar a câmera para esse QR Code. De qualquer forma, como eu falei no início, todos os materiais em PDF eu vou compartilhar com a Letícia. Qualquer coisa, a gente vê com ela para ver como é que eles vão disponibilizar esses materiais para vocês, tá?
E não daria para a gente deixar de falar em termos, né, de gerenciamento, de estratégia e segurança de pacientes nos indicadores, né? A coleta de indicadores, ela é fundamental. A gente só sabe se a gente está melhorando ou piorando dentro de um processo se a gente medir. Sem medida, a gente não sabe aonde a gente está. A gente fica no escuro, né? Esses nossos indicadores, então, eles têm que ser desenhados e pensados como uma forma de auxiliar a gente a acompanhar as mudanças que a gente está fazendo e para a gente medir se essas mudanças elas estão resultando em melhoria ou não. Aqui a importância de atentar para a coleta dos indicadores, quem é que é responsável pela coleta, se todos conhecem as fichas técnicas, se vocês têm uma escala, por exemplo, se é fulano, é a Joana que está responsável pela coleta, mas a Joana vai sair de férias, quem é que fica no lugar, né? Se a gente sabe construir esses indicadores, como é que a gente divulga os resultados, né? Os indicadores da farmácia de dispensação, eles não dizem respeito só ao farmacêutico, eles são resultado do trabalho daquela equipe ali, né? Então, a equipe está ciente, a equipe tem acesso a esses indicadores, né? Quando a gente trabalha com indicador de processo e resultado, a gente consegue estabelecer essa correlação, né? Então, são pontos importantes que a gente traz. A análise de indicadores de forma gráfica, então, da mesma forma, ela é bastante importante. A gente traz sugestões para que nos gráficos sejam indicados os momentos, os marcos de mudança que vocês vêm fazendo dentro dos processos de vocês e principalmente que vocês envolvam o time, né? Que vocês convidem a equipe para analisar os resultados, para ouvir da equipe sugestões de melhoria e como que todo mundo pode trabalhar em conjunto para melhorar a segurança. A gente tem, então, os indicadores básicos de processo do protocolo do Ministério da Saúde, tem indicadores para dispensação, para prescrição, para administração. Dentro do projeto Paciente Seguro, a gente utiliza um indicador que a gente chama de adesão aos 5 certos, tá? Como é que isso é feito? A gente observa o preparo, a administração e o retorno do profissional ao posto de enfermagem e enfermaria, tá? Envolvendo todas as etapas compreendidas dentro dos 5 certos. Ele é observacional, bem semelhante à observação de higiene de mãos, tá? Dessa forma, a gente vai contabilizando passo a passo se aquilo foi executado ou não. A gente entende aonde que a equipe pode atuar para a promoção de um processo mais seguro. É na desinfecção das conexões? É na higienização da bandeja? Enfim, a gente pode ter um panorama mais específico de onde o farmacêutico, de repente, pode ajudar e atuar com treinamentos rápidos, tá? Como indicador de resultado, aquele que fala sobre o impacto direto nos pacientes, a gente tem a ferramenta Trigger Tool, que analisa os danos que chegam até o paciente, tá? Finalizando, então, eu repito, né, a gravura que a gente trouxe lá no início, para lembrar vocês que toda a parte do gerenciamento de medicamentos e segurança do paciente, o farmacêutico não pode atuar de forma isolada, a farmácia, a enfermagem não pode atuar de forma isolada, né? A gente tem que ter aí uma sinergia e de fato, um grande trabalho em equipe entre todas essas áreas para que a gente consiga ter o melhor resultado, né? Se lá na farmácia eu resolvo fazer uma identificação diferenciada para um medicamento potencialmente perigoso, eu tenho que tentar entender lá com a enfermagem se a identificação que eu estou pensando, a etiqueta diferente que eu estou pensando, faz sentido para eles também. Daqui um pouco na unidade, eles podem usar algo bem parecido para uma outra função, né? Então, esse diálogo é importante, a gente não trabalha mais sozinho, né? O farmacêutico no gerenciamento de medicamentos precisa entender que a atuação, ela tem que sair da zona lá da farmácia de dispensação, ela está indo para a clínica, que vem aí ao longo dos anos ganhando um espaço cada vez maior, mas a gente tem também um papel importante de segurança do paciente dentro de outros protocolos também, tá? Então, da minha parte, até esse momento, em relação à apresentação, é isso. Vou devolver a palavra para a Letícia.
Então, bom dia, meu nome é Letícia, eu sou coordenadora da farmácia aqui da Santa Casa de Curitiba. Primeiramente, queria agradecer a sua participação, Daniela, agradecer o conhecimento e parabenizá-la também pela excelente palestra que teve e compartilhou aqui com a gente. Vou então fazer algumas perguntas que foram colocadas aqui para você, tá bom? Perfeito. Então, em relação à dupla checagem, como trabalhar isso com a equipe e como evidenciar a efetividade dessa boa prática? A dupla checagem, quando a gente fala dupla checagem na separação, na dispensação, a gente consegue ter evidências, né? A gente consegue enxergar na prática ali, um colega fez uma separação, aí outro colega vai fazer a conferência, a gente pode pegar algo que esteja em desacordo, né? A gente consegue evidenciar. Os últimos artigos que falam da dupla checagem para potencialmente perigoso, por exemplo, para cálculos dentro das unidades de internação, acabam não demonstrando uma relação muito boa do tempo que se leva para fazer essa checagem de cálculo e aquilo que se evita, né? Então, as últimas informações, eu não sei se a pergunta dela era dupla checagem dentro da farmácia ou era dentro da unidade de internação, por isso que eu estou trazendo esses dois pontos, né? O que é importante dentro, mais do que a dupla checagem, é a gente, enquanto farmacêutico, subsidiar as equipes de enfermagem neste cálculo, né? E daqui um pouco pegar alguns medicamentos, não todos, você não precisa fazer extensos treinamentos de cálculos de dose, né, para a equipe de enfermagem, mas pegar alguns medicamentos que são críticos, né, e que tem um cálculo daqui um pouco mais difícil pela unidade, por exemplo, coisas que são mais complicadas, e fazer treinamentos pontuais em cima disso, né? Quanto mais a gente abastecer a equipe técnica de enfermagem de subsídios, daqui a um pouco tentar trabalhar com tabelas, guias de consulta rápida, né? Isso pode ser, até o momento, isso indica ser mais efetivo do que eu não fazer isso e simplesmente deixar essa conferência para um colega, né? E a gente sabe, infelizmente, que muitas vezes essa conferência ela acaba virando só um carimbo e uma assinatura do que a conferência de fato, né? Talvez por isso que não se consiga evidenciar de forma robusta, né, a validade dessa prática, né? Por isso, as etapas anteriores, elas acabam sendo mais efetivas. Certo. Certo, acho que seria isso mesmo. Eu acho que a gente seria a dupla checagem mesmo, tanto na dispensação como na administração do medicamento. Hoje a gente consegue ter uma segurança melhor aqui na dispensação do que na própria administração. Às vezes, exatamente tem um carimbo lá e a gente não consegue evidenciar que realmente isso está acontecendo na prática, né? Acho que foi bem isso a pergunta da pessoa aqui. Uma outra pergunta. Fala-se em tantos certos. Como evidenciar a aplicação deles na prática? É melhor trabalhar com cinco certos e fortalecê-los ou difundir os 9 certos? Eu gosto muito da primeira frase, que é fortalecer os 5 certos, tá? Hoje, eu acho, tá em 13 certos, eu acho. Enfim, eu digo, daqui a um pouco vai ficar que nem a lista de potencialmente perigoso, que começou devagarinho, e hoje, daqui a um pouco, tá mais fácil de identificar o que não é potencialmente perigoso do que aquilo que é potencialmente perigoso. Então, a nossa sugestão que a gente usa dentro dos hospitais do projeto é fortalecer os 5 certos, né? Como evidenciar, depois eu posso compartilhar com vocês, não tem problema. A gente tem esse modelo de observação dos 5 certos. Como é que a gente faz isso? A gente, por exemplo, a gente pega uma determinada técnica que vai fazer todo o preparo desse medicamento para administrar no paciente e uma outra técnica que vai ficar de sombra ali, tá? Com a planilhinha. E ali a gente abriu tudo que compõe os 5 certos. Então, você não tem só 5 itens nessa planilha. Você tem desde o início
higienizou a mão, higienizou a bandeja, né? Fez o preparo, quando chegou lá no leito, higienizou a mão, né? Fez a desinfecção de conexão, quando voltou, higienizou a bandeja, fez o descarte correto. São 21 etapas, né, que a gente tem para que a gente tenha esses 5 certos. Então, essa pessoa, ela faz a observação, se isso está acontecendo ou não, e ela vai marcando, sim ou não, sim ou não. Dessa forma, a unidade vai ter mapeado, por exemplo, daqui a um pouco a gente tem a ideia de que a gente está vendo que não fazem a desinfecção, isso é um problema. Aí você começa a coletar por observação e vê que o problema não está aí. Daqui a pouco o problema está numa higienização de mãos prévia, né? Então, se você esmiuça esses 5 certos em etapas, né, que compreende, você consegue ver direitinho onde é que você pode atuar. A gente pode personalizar, né, e otimizar a nossa área de atuação. Né, mas eu posso compartilhar com vocês tranquilamente. Ele não é um indicador, digamos assim, oficial do Ministério da Saúde, né? Mas é uma forma que a gente acabou pensando e bolando dentro do projeto, porque aquele indicador de omissão a gente acaba não se mostrando muito efetivo, né? Porque omissão nada mais é do que ver se o medicamento foi checado ou não, que também não tem muita efetividade, né? As pessoas podem ter o hábito de fazer essa checagem só no final do plantão. Então, acaba não trazendo muito benefício, né? É a questão de utilizar para que aquele indicador serve e entender se aquele indicador realmente pode agregar alguma coisa dentro do nosso processo. E outra coisa que a gente também toma bastante cuidado no projeto, a gente não mede tudo o tempo todo. Então, a gente trabalha por amostragem, né? Então, vocês daqui a pouco vão fazer a nossa planilha, a gente tem espaço para 20 observações. A gente faz 20 observações. Não precisa ser 20 observações no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma pessoa. Ao contrário, se a gente conseguir variar essas observações, vou fazer 5 observações no turno da noite, dividir as outras, né, nos turnos da manhã e tarde, a gente consegue ter aí um panorama bem rico. E a gente, dentro do projeto, a gente faz de 15 em 15 dias, mas isso pode ser feito de 30 em 30 dias, né? Não precisa todo dia coletar, né? A gente, com essa coleta pontual e por amostra, a gente já tem informação para direcionar esse nosso trabalho, né? Como o objetivo não é a gente evidenciar cientificamente, né? Não é um trabalho científico com amostra estatística, isso é uma vantagem, nos permite ter acesso à informação de uma forma mais rápida e prática e não perder tempos muito longos em coleta e depois a gente não consegue trabalhar aqueles dados, né? Certo. Então, vamos para a próxima aqui. Falando de notificações, qual que você acha que seria o nosso maior desafio? Hoje, a gente percebe que muitas vezes os erros não são notificados, né? E para que a gente consiga construir, mensurar e melhorar o resultado na instituição, a gente precisa ter esses dados. Então, na sua opinião, qual seria o maior desafio para que a equipe comece a notificar isso, né? Como que a gente poderia, qual seria a ação, na verdade? Uma das coisas é trazer a atenção para o assunto, tá? Mas aqui eu trago um ponto que é bem importante, que é a gente ter uma gestão de risco proativa, né? O que acontece? Quando o número de notificações ele aumenta, não quer dizer que as falhas, né, elas estejam em maior número. Quer dizer que eu tenho uma consciência maior das pessoas sobre aquele tema. Pode ser que eu faça um treinamento sobre medicamentos numa determinada unidade, elas tinham 10 notificações no mês passado, eu fiz a notificação, o treinamento, e eu chamei a atenção para o tema, e aí a tendência é que nesse próximo mês esse número aumente, mas não quer dizer que os erros aumentaram, né? Então, a gente precisa ter um cuidado bastante grande quando a gente trabalha com notificação. Elas são importantes, né? As notificações de quase erro são super importantes, então a gente daqui a um pouco tem aquela tendência de só analisar e dar valor para a notificação quando ela é muito grave, fazer o processo completo,
mas a gente tem que prestar atenção nas notificações de quase erro também, né? Se um erro grave não aconteceu e a pessoa notificou, vamos ver o que dentro daquele processo ali a gente pode melhorar para evitar que esse erro aconteça, né? Então, em relação às notificações, acaba sempre caindo na conscientização sobre o tema. A gente tem que falar sobre isso com as pessoas, né? E dizer para elas, olha, é importante que vocês notifiquem, né? Porque a gente, com a notificação, pode ou prevenir que aconteça de novo, né? Ou prevenir que algo grave que ainda não aconteceu venha a acontecer. E um outro ponto importante é que daqui um pouco a gente vai lá, a gente faz todo um trabalho, a equipe começa a notificar, mas elas não veem retorno daquilo. Então, elas passam, bom, eu notifico, eles vieram aqui, pediram para notificar, eu estou notificando, mas ninguém me dá retorno, a pessoa também não vai me notificar. E aí, talvez ela esteja deixando de notificar coisas que são super importantes, né? Então, a gente tem da conscientização, de não usar essa notificação como indicador de cuidado, né, para não utilizar como indicador de aumento ou diminuição de erros, né, a notificação ela tem que ser vista como aumento ou diminuição do número de informações que a gente está recebendo, e não como número de erros, porque ela não significa que os erros tenham aumentado ou diminuído, né, e cuidar muito, uma vez que a gente incentiva, qual é o retorno que a gente dá para essas pessoas, né? Essas reuniões rápidas de segurança que a gente comentou, de 5 minutos, uma delas pode ser utilizada, por exemplo, usa uma vez por mês com cada unidade, olha, sobre as notificações que a gente recebeu no mês passado, a gente tem isso, isso e isso, rapidinho, né? Então, dar esse retorno para as pessoas é importante, porque senão elas vão notificar no primeiro mês, no segundo mês, depois elas não enxergam o que foi feito com o dado que elas informaram. Elas precisam enxergar que o que elas estão informando é importante e que agrega valor, né? Ótimo. Temos aqui também mais uma pergunta da Sandra, para falar um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico clínico no monitoramento de omissão de dose. Sandra de Santarém? Omissão de dose. Então, que estratégias que a gente pode utilizar nessa questão de omissão de dose, tá? Quando a gente tem um farmacêutico clínico dentro da unidade, isso fica bem mais fácil, tá? Vai no mesmo sentido de adesão aos 5 certos e de qualquer coisa que a gente precise atuar mais junto à equipe de enfermagem, né? É conscientização. A gente precisa trazer essa equipe de enfermagem para o nosso lado, né? Significa a gente explicar para eles, a nossa basicamente trazer as pessoas para o nosso lado. Então, se a gente chegar lá de cara amarrada, né, apresentando, olha aqui, no mês passado a gente teve X casos de omissão de dose, isso não dá para acontecer, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que. Então, as pessoas elas vão fazer o certo quando isso fizer sentido para elas, né? Então, antes de chegar lá e mostrar que esta falha está acontecendo, a gente chega lá e a gente reúne e diz, olha, temos um problema, precisamos do apoio de vocês para resolver. Qual é o problema? Quando uma dose de medicamento, ela deixa de ser administrada. E aí tem muitas estratégias são variadas, mas a gente pode pegar, simular um caso. Um determinado paciente da pediatria, né? Que teve essa omissão de dose desse medicamento aqui nesse momento, e porque ele teve essa omissão de dose aqui, daqui um pouco, aumentar, dar uma dimensão maior, né, para a falha da omissão de dose, e desenvolver um storytelling ali, né, do quais são as consequências daquilo, né? Então, e aí, sim, pode usar desse apelo emocional, digamos assim, né, de uma história que pode ser que toque, né, nas pessoas. A gente pode trazer daqui um pouco a questão do custo que tem envolvido nisso, né? Então, usar várias abordagens, mas, assim, a primeira delas, quando a gente vai entrar dentro de uma unidade
E enfermagem é trazer a equipe para junto, né? É aquela coisa, não é a farmácia, não está aqui para ser um auditor, né? A gente está aqui porque está todo mundo aqui pelo paciente, né? Então, acho que essa a abordagem acaba sendo a chave para essas mudanças. Ótimo. Então, vamos aqui para mais uma pergunta sobre indicadores. Hoje, quais os indicadores que você sugere para medir a efetividade do serviço da assistência farmacêutica dentro da unidade hospitalar? Efetividade da assistência farmacêutica. A Sandria, que está nos ouvindo, teve um trabalho que ela desenvolveu lá em Santarém, muito interessante com farmacoeconomia, tá? A farmácia saiu lá do, né, a gente brinca, né, do porão, que é a farmácia de dispensação, que normalmente dentro dos hospitais acaba ficando num local super isolado, nem janela tem às vezes, e a gente acabou indo, né, tomando conta devagarinho do hospital. O que a gente precisa abrir um pouquinho a mente é sair daqueles indicadores clássicos, né? E a gente tentar achar outras formas de mostrar o valor da atuação do farmacêutico, né? Farmacoeconomia é um deles, né? É melhor eu mostrar farmacoeconomia do que eu mostrar número de intervenções aceitas pelos médicos. Isso não quer dizer muita coisa, aceito ou não aceito. O que é o não aceitar, né? A intervenção, ela era de fato necessária, colocava em risco e o médico não aceitou, e mesmo assim, o que foi feito? Qual foi a negociação que foi feita, né? Então, a gente pode e deve sair de dentro da questão da farmácia, dos indicadores clássicos, para fazer a proposição de coisas novas, né? Meio lugar comum dizer isso hoje em dia, mas pensar fora da caixa, né? Não existia um indicador de adesão aos 5 certos, né? Mas, bom, se o de observação de higiene de mãos, ele é um indicador que funciona, vamos tentar usar a mesma estratégia para ver como é que as pessoas, se elas estão ou não fazendo 5 certos. Porque só preencher, a gente olhar um papel, tu não está olhando ao vivo, tu não sabe, tu não está vendo como é que foi feito, né? Farmacoeconomia, como eu falei antes, é de extrema importância. Você mostra lá para o gestor a importância de medidas que, assim, foram coisas simples. Deu um trabalhão para a Sandria, mas foi algo simples. Era reagendamento de pacientes para tu evitar desperdício e uma economia que, na época, por alguns meses, acho que passou R$200 mil, né? Então, você consegue agregar valor para a atuação do farmacêutico, né? De novo, essa interação com a enfermagem a gente pode fazer através dos 5 certos, mensurar. Outra coisa que agrega valor, fazer auditorias, né? Só por fazer auditorias não é legal. Isso pode não ser bem visto pelas equipes, né, que a gente tem dentro do hospital, né? Agora, se eu vou lá, eu faço uma auditoria e eu, em função daquela auditoria, eu promovo momentos rápidos educativos a respeito daquilo, né? É mais produtivo. Só eu ir lá apontar num relatório, olha, essa unidade aqui, isso, essa aqui é uma vergonha. Essa aqui está sempre com tudo, né? Está cheia de não conformidade, enfim. A gente acaba ganhando antipatia, né, do público e não muda nada, porque se eles não sabem o como fazer, eles vão continuar fazendo daquela forma, né? Então, a auditoria pela auditoria, ela também costuma não ser muito efetiva nesse sentido, né? E a gente começa a agregar valor para o trabalho de assistência farmacêutica como um todo, quando a gente começa a pensar um pouquinho fora do que é feito normalmente, né? Se a gente bolou um indicador de adesão aos 5 certos, muitos outros eles podem ser bolados, né? E a gente fica muito nessa questão de academia, né? Mas esse indicador aqui, ele é validado pelo Ministério, esse aqui não. Tem uma ferramenta que usam lá fora, tá, mas aí não é validado no Brasil, né? Então, assim, vamos sair um pouquinho, né, fora desses limites aí, eu tenho certeza que a gente consegue mostrar e agregar cada vez mais valor. Ótimo, maravilha. Queria, então, mais uma vez te agradecer, Daniela, por estar, né, disponibilizando esse tempo e doando conhecimento para a gente. Agradecer também todos os participantes. E aí eu passo a palavra novamente para a Letícia. Obrigada.
Bom, gente, novamente, obrigada, Daniela. Realmente não foi uma palestra, né? Foi uma aula, né? E o que é interessante foi uma aula cheia de doações de ferramentas que são utilizáveis, né? Que a gente às vezes vê tantas palestras, né? Tantas aulas, e às vezes o palestrante joga um monte de ferramentas que às vezes a gente não vê como usar aquilo no nosso hospital, no nosso dia a dia, né? E tudo que você mostrou são ferramentas que a gente consegue adaptar e utilizar na nossa realidade, né? Foi realmente espetacular essa palestra de hoje, a gente recebeu muitas perguntas, senão a gente ia ficar aqui até o final da tarde aqui, né, com você, mas infelizmente não dá, é uma pena, né? Mas eu queria muito agradecer você, agradecer também a Letícia, né, minha xará, que foi a nossa mediadora de hoje, Letícia Tambowski, lá de Santa Casa de Curitiba, que nos auxiliou aí com as perguntas, né? E pedir agora a todos vocês que continuem nos prestigiando amanhã. Amanhã a gente tem mais uma palestra, né? Que é a última da semana, né? Para fechar, coroar aí essa quarta semana de farmácia hospitalar da ProSaúde. A gente vai receber a Marinei Ricieri, que ela vai estar falando sobre também um tema bastante discutido, né? Que ainda é um tabu, não deveria, mas ainda que é o papel do farmacêutico no uso dos antimicrobianos, né? É um tema bem pertinente também. Mas muito obrigada, tá? Espero a gente poder contar aí com o seu conhecimento em outros momentos aí. Muito obrigada. Com certeza, queria agradecer